Gênesis 23. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: os anos da vida de Sara foram 127. Morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua esposa morta e disse aos filhos de Et: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares a tua morta. Então se levantou Abraão e prostrou-se em terra diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que possui no fim do seu campo, que dê a mim, pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom o heteu estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra, e disse a Efrom, aos ouvidos do povo da terra: se te agrada, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu Efrom a Abraão: meu senhor, ouve-me, um terreno de 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Abraão concordou com os termos de Efrom, e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite em redor, se confirmaram a Abraão por posse, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a sua mulher Sara, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et, em posse de sepultura. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, queremos te agradecer, Senhor Jesus, Pai, pela tua palavra que foi lida, Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de, Senhor, estarmos aqui reunidos em teu nome. E pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor venha falar através da tua palavra conosco. Pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor. Pedimos, Senhor, que, Senhor, a tua palavra entre nos nossos corações e que ela possa produzir, Senhor, um efeito, Senhor, grandioso. Pai, nessa noite, Espírito Santo, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, sou apenas o teu instrumento, Senhor, o teu canal para transmitir a tua palavra. Tu já tem ministrado ao meu coração, confirma a tua mensagem ao teu povo nessa noite, Espírito Santo. Todo impedimento, tudo que vem para roubar a tua palavra, seja repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui para te ouvir. Tens total e plena liberdade de atuação em nosso meio. Fala conosco, é o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu queria falar hoje sobre essa história. Eu quero hoje falar sobre esse túmulo que Abraão comprou. A Bíblia mostra e a Bíblia nos diz que no momento de dificuldade, Abraão, ele tem uma atitude. E ele vai comprar ali, depois que Sara morre, ele vai comprar ali um túmulo para a sua esposa. E se você for pesquisar um pouco a história, você vai ver que nesse túmulo 6 pessoas foram sepultadas ali: Sara, Abraão, Isaque, Rebeca, Lia e Jacó.
E você vai perceber, se você for fazer um Google aí, você vê que esse túmulo existe até hoje, ele é aberto para visitação, né? Então as pessoas ali, elas continuam acompanhando, então existe algo delimitado. Abaixa um pouquinho o retorno que está dando microfonia aqui. Então, amados, originalmente, Abraão, a história de Israel começa com Abraão, né? Eles começam como hebreus, não como os judeus que nós conhecemos. Então, originalmente, a história ela vai começar com Abraão. E Abraão, quem era Abraão? Abraão, ele era um pagão. Às vezes a gente fala assim, Abraão, pai da fé, né? Ele servia a Deus, mas originalmente Abraão, ele era pagão, porque ele vivia na região da Mesopotâmia. E a Bíblia nos diz que Deus então ele chama Abraão, ainda não Abraão, chama Abraão, um homem de família pagã, que vai viajar agora até Canaã, e ali em Canaã, na região dos cananeus, ele vai habitar, e ele vai habitar por muito tempo ali. Deus vai levar ele. Então, apenas para vocês se situarem dentro desse texto que a gente leu, esse texto é quando Abraão, então, ele compra a terra de Hebrom. Ele compra Macpela, que é o lugar onde está o túmulo. Mas ele compra, amados, toda a propriedade. Às vezes a gente olha, ele comprou só o túmulo. Não, ele não comprou só o túmulo. Ele compra ali toda a propriedade, tudo que está à volta. O texto mostra isso. Ele não comprou ali só a caverna, onde costumeiramente, naquela época ali que eles depositavam os seus mortos. Ele não compra apenas a caverna, mas toda a região, como eu disse, em volta. Isso você vai confirmar aí nos versículos 15 até o 20, isso está muito claro, está muito especificado na Bíblia. Então, a partir desse momento, agora Abraão, ele se torna o dono da região de Hebrom, assim que Sara morre. Então, quando Sara morre, Abraão agora, ele passa a se tornar dono de um pedaço de terra. O texto que a gente leu é o seguinte: Abraão perde a sua esposa, e ele vai então comprar um túmulo. Até ali, Abraão, ele é um forasteiro, e sendo um forasteiro, ele vai até os donos da cidade, ele vai até os donos da terra, e eles disseram que eles poderiam ali, olha, não tem problema, você pode enterrar aí, você não precisa pagar nada, pode colocar a tua morta aí, escolhe, mas a Bíblia diz que ele quer pagar. Abraão, ele não quer simplesmente colocar o corpo da sua esposa ali em qualquer lugar, ele quer comprar um lugar para colocar a sua esposa, porque o povo cananeu era um povo pagão, irmãos. E Abraão praticamente era o único que estava ali no meio daquele povo pagão. Ele era o único servindo ao Deus verdadeiro. Abraão é o único servindo ao Senhor dos Senhores. Ele não quer agora enterrar a mulher dele num ambiente pagão. Então ele compra a terra. Poderíamos dizer que talvez ele agora consagra aquela terra ao Senhor. Abraão então ele compra a terra por 400 ciclos de prata, é o que a Bíblia diz. Ele pega o documento e está tudo certo. Agora Abraão ele tem uma posse. Então esse texto é Abraão comprando a região de Hebrom em Canaã. Amém? Até aqui todo mundo entendeu? Então, lendo a história, você vai perceber o seguinte, que Hebrom passa a ser conhecida ao longo da história de Abraão, você lendo a história de Abraão, porque esse é o principal lugar onde Abraão ele vai ficar. Ele vai morar durante muito tempo nessa região, desde que Deus tira ele. Lá em Gênesis 12, Deus chama ele. Então ali a maior parte do tempo, a maior parte de sua vida, Abraão vai habitar ali. Então Hebrom é conhecida principalmente por isso. Então, amados, eu gostaria hoje de enfatizar a peregrinação de Abraão diante da promessa de Deus. Como eu disse lá em Gênesis 12, você está cansado de ouvir essa história, muitas pregações, muitas ministrações já foram feitas acerca dela, e glória a Deus, nós somos ricamente ministrados, porque Deus continua falando de diversas formas. Lá em Gênesis 12, nós vamos perceber que Abraão, ele tem uma vida boa, ele tem posses, ele tem terra, e Deus ele chama Abraão para se tornar um nômade, porque Deus ele não vai falar assim, olha, você vai para esse lugar, não, Deus fala, vai sair da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu te mostrarei. Então ele sai como nômade, ele sai sem rumo certo,
Ele sai sem um direcionamento exato para onde ele vai. Deus fala assim, começa a caminhar aí, que aí eu vou te indicar. Ele vira peregrino, agora ele é um peregrino. E ele começa a morar numa terra que não lhe pertence. Então a gente para refletir um pouquinho. A gente para analisar um pouquinho. Abraão tinha casa própria. O que é o sonho de muitas pessoas hoje? Ter a sua casa própria, não é verdade? E as pessoas batalham muito por isso. E Abraão agora, ele tem a sua casa. Ele está morando ali com a sua família, tem casa própria, tem escritura. Está tudo certinho, está no documento, passado no cartório. Ele mora ali, aquele lugar é dele. Mas agora Deus, ele chama, tira exatamente tudo aquilo que Abraão tem ali, a sua proteção, vamos dizer assim. Porque ele tem um lar, ele tem uma casa. E Deus fala assim, agora eu vou te levar para Canaã. E em Canaã, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele vai morar em tendas, onde ele não é o dono, onde ele é um forasteiro apenas na terra, onde ele é alguém que está de passagem ali, ele não tem posses. Embora quando ele sai da sua casa, ele sai com muitos bens, mas ele não tem uma posse, algo ali para falar, isso aqui é meu, esse lugar aqui é meu, ele não tem. Abraão, ele está ali, ele não tem escrituras para dizer, esse terreno é meu, esse terreno é meu. Quando a gente fala assim, aquele ali é de fulano, aquele lugar é de Beltrano. Não. Abraão, embora ele tenha servos, servas, tem muito gado, tem muitos animais, mas ele não tem ainda um lugar para chamar de seu ali. Ele não tem escritura, ele é apenas um convidado na terra. Permitiram que ele morasse ali. E interessante que quando Deus estabelece o chamado a Abraão, o Senhor fala assim que ele vai conquistar muitas coisas. O Senhor fala para ele que ele vai conquistar muitas coisas. Só que Abraão, amados, até aqui o trecho que nós lemos, ele nunca teve a escritura de nada. Ele nunca teve um pedaço de chão para dizer que era seu. E você lendo a história, você vai ver que foram muitos anos e muitas lições que ele passa, que ele tira para a sua vida, sem uma terra, sem um terreno, sem uma casa. A história vai dizer que ele vai lutar contra a fome, e quando ele luta contra a fome, ele não tem casa. A história vai dizer que ele vai lutar contra reis, e durante as lutas que ele tem com os reis, ele não tinha casa. Ele teve dinheiro, mas ele não tinha chão. Ele lutou para libertar o seu sobrinho e ele não tinha casa. Ele sofreu juntamente com seus filhos Isaac e Ismael e ele não tinha um lugar definido. Ele não tinha uma escritura de algo seu, de algo que ele falasse, isso aqui é meu. Aonde Abraão vai, ele está sempre como peregrino, ele está sempre como forasteiro. E seguiu assim, até o dia que Sara morre. Abraão nunca havia experimentado perder alguém tão próximo em Canaã. Ele já havia perdido seu pai, mas não era em Canaã. E agora ele vai perder a sua esposa em Canaã. E naquele lugar, ele guardava fé no único Deus verdadeiro. Enquanto todo mundo à sua volta, todos os povos ao seu redor eram povos pagãos, que adoravam outros deuses, que serviam a outros deuses. E naquele momento de perda, naquele momento de dor, naquele momento de tristeza, a Bíblia nos conta que Abraão, ele resolve empreender. A Bíblia diz que ele decide agora comprar um terreno. Irmãos, para pensar, ele tinha muita coisa. Por que comprar um terreno somente agora? Ele está vivendo há tantos anos sem ter um terreno. E agora ele decide comprar um terreno exatamente agora. Por quê? Porque, como eu já disse, ele não podia deixar o corpo da sua esposa em um lugar que não fosse consagrado ao Deus verdadeiro. Então Abraão agora ele vai comprar aquele terreno. Não apenas um túmulo, mas um lugar bem grande. Então quero deixar 3 pontos para a gente pensar nessa noite. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver comigo e com você? Primeiro ponto que eu quero deixar para vocês. A dor e a perda podem possibilitar conquistas importantes.
Primeiro ponto: a dor e a perda podem possibilitar conquistas importantes. Se você for fazer a continha de matemática, Abraão caminhou com Sara em Canaã durante 62 anos. Como forasteiros, como peregrinos, sem nunca ter um terreno. 62 anos sem nunca ter um lugar para chamar de seu. Eles tiveram empregados, tiveram muitas coisas, tiveram gados, mas como eu disse, sem ter o terreno, sem ter uma posse na terra prometida. Deus prometeu uma terra, não é verdade? Gênesis 12, o Senhor vai mostrar um lugar para ele, uma terra para ele. Aí, amados, um dia lá, em Gênesis capítulo 15, eu não vou ler, porque senão a gente teria que ler o capítulo inteiro, mas você pode anotar, você pode ler na tua casa, se você quiser abrir, vai acompanhando aí. Um dia lá em Gênesis 15, Abraão estava triste, Abraão está chateado, e Deus então vai começar a falar com ele. Dentre outras coisas, Deus reafirma para ele que a terra que ele estava era a terra que ele prometera. A terra que ele estava ali chorando era a terra que o Senhor prometera. Todavia, aquela terra ainda não era dele. A escritura ainda ia demorar mais 400 anos para chegar. O problema, amados, tem um problema. Não dá para viver todos esses anos. Então Abraão caminhou 62 anos com Sara e nenhum terreno. E a primeira conquista mesmo, verdadeira dele, é ter um terreno. Essa é a primeira conquista dele. Agora, esse terreno é meu, na terra que o Senhor prometeu. Essa é a minha primeira conquista. E a primeira conquista de Abraão, amados, na terra prometida, de ter algo seu verdadeiramente, acontece no luto da perda de Sara. O texto que nós lemos diz que ele chorou. Daí o que ele fez? Ele se levanta e ele deixa a sua morta lá e vai conversar com os donos da terra. Ele foi lá procurar um terreno para enterrar a sua mulher. E, amados, embora oferecessem o terreno de graça para ele, não, olha, pode pegar aí o lugar, você escolhe onde você quiser. Fica a sua escolha, Abraão, olha, escolhe aí. Ele insiste em ter algo dele, algo de verdade. Ele fala, não, eu quero ter algo de verdade. Para falar, isso aqui é meu, isso aqui não é emprestado, isso aqui não foi, não, isso aqui é meu, eu paguei por isso aqui. Abraão, ele já havia aberto poços, já havia pago tributos, já havia contribuído, já havia lutado guerras, mas agora precisava de um terreno. Ele precisava de um terreno, e ele agora está decidido. Eles insistem, não, olha Abraão, não, Abraão, você é um príncipe no meio da gente. Não, Abraão, que isso, Abraão? Não, você está diante da gente, você é, não, olha, Abraão, você não precisa pagar nada aqui. Você já mora com a gente aqui, não paga nada, Abraão, não, peraí. Eu quero pagar, eu quero ter algo para chamar de meu. Eles ainda insistem, não, escolhe o que você quiser, escolhe, a gente não vai falar nada. Mas a Bíblia diz que Abraão estava decidido. Então ele vai lá, conversa. Então Abraão fala assim, 400 ciclos de prata, então está aqui, 400 ciclos de prata. Ele compra, assina lá o papel. Agora tem a escritura. Agora isso aí é dele. O que eu estou tentando dizer com tudo isso, irmãos? Sem luto, sem o choro, sem a perda, Abraão não conseguiria ter a posse do primeiro pedacinho de terra em Canaã. Sem a dor, sem a luta, sem a dificuldade, ele não teria comprado o primeiro pedacinho de terra em Canaã. Veja bem, avançando a história, para você agora você vai começar a entender o que Deus está falando com a gente hoje. Deus vai libertar o povo. E quando o povo sai do Egito, o povo sai da escravidão, Deus promete eles irem para qual terra? Qual terra? Qual terra? Canaã. Não é isso? Deus promete, passa o tempo, o povo está escravo no Egito,
E Deus vai prometer agora para o povo de Israel uma terra, e essa terra, Canaã. Mas irmãos, quando a gente pega a história do Êxodo, quando a gente só pega o Êxodo, a gente não pega todo o contexto, não pega toda a história, não parece que Deus é meio injusto? Quem já leu assim? Não, peraí, Deus está pegando um povo que está escravo, e Deus fala assim, olha, eu vou te levar para Canaã e vocês vão conquistar essa terra. Não parece meio injusto? Peraí, já tem gente morando na terra. Tem gente morando lá, peraí, Deus vai tirar de um para dar para outro? Deus vai deixar aquele povo sem terra para dar para o povo de Israel? Não parece? Só às vezes, poxa, parece meio estranho. É meio injusto com as pessoas daquele povo. Vai tirar para que o povo hebreu entrasse? Eles já estavam lá antes. Agora, como que Abraão ele chega como peregrino, aí ele conquista uma cidade e Israel vira dono? Entenda algo. Hebrom foi comprado por Abraão. Não foi isso que a gente leu? Sim ou não? Então, amados, a terra que Deus tinha reservado para o povo de Israel já era deles. É ou não é verdade? Porque eles são o quê? Descendência de Abraão. Então, a terra que Deus está prometendo para o povo no Egito, que está escravo, já é uma terra deles. Só que eles não sabiam. A terra já era deles. Era herança deles. Mas entenda isso, sem o luto, sem a perda, Abraão não conseguiria ter o posse do primeiro pedaço da terra que realmente seria da sua descendência. Só foi no momento da luta, só foi no momento da dor, que Abraão consegue agora, Deus estabeleceu, Deus falou assim, ó, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e Deus fala assim lá no Gênesis 15, esse lugar aqui é seu. Só que Abraão só vai comprar um pedaço para dizer que é seu, para ter uma marca ali, para ter algo registrado na morte de Sara. Algumas perdas são muito significativas. Porém, se você estiver na presença de Deus, essas perdas podem gerar conquistas para a tua vida. Podem gerar conquistas importantes, queridos. Às vezes precisa perder para ganhar. Às vezes você precisa dar um passo para trás, para dar 2 passos para frente. Entenda isso. Algumas lições nós só aprendemos com lágrimas e não com sorrisos. Algumas lições a gente só vai aprender no meio da dor. Algumas lições, elas vão ser importantes na nossa vida, mas a gente só vai conseguir aprender no meio da dificuldade. Às vezes a gente luta para uma coisa que era melhor sair, que era melhor parar, que era melhor entregar e partir para outra, onde Deus ele pode ter uma história nova. Mas o problema é que a gente insiste. A gente quer continuar. Não, porque vai dar certo, vai acontecer. Deus já está mostrando que não vai, mas você insiste. Mas muitas vezes é só diante da perda. Mas com aquela perda, irmãos, veio a possibilidade de Abraão ter um pedaço de terra. Ah, pastor, mas é pequeno, por pequeno que fosse, irmãos. Mas agora de herdar de verdade um pedaço de terra na promessa de Deus. Agora ele está realmente pegando algo. Abraão, ele não perdeu a oportunidade. Entenda isso, não era apenas uma cova, como eu reforcei isso. Era toda uma área em volta. Se você pegar a geografia do lugar, era quase um bairro inteiro. Então era algo grande, não era algo pequenininho. A gente fala assim, é um lugarzinho ali, um terreninho pequenininho ali. Não era isso, era quase um bairro inteiro, irmãos, que Abraão compra. A dor e a perda podem possibilitar conquistas importantes para você. Deus está falando para você hoje. Porque você tem uma opção, sua dor pode apenas doer, ou pode deixar uma lição, ou pode gerar para você um legado. O seu luto pode apenas arder como um luto qualquer de outras pessoas, que vai doer, ou pode gerar uma conquista na tua vida.
ou pode gerar algo maior para a sua vida. E eu não estou falando de prosperidade. Você está falando de prosperidade, pastor? Eu não estou falando de prosperidade. Eu estou falando de estratégia de Deus. Eu estou falando de direcionamento de Deus. A Bíblia diz que quando o rei morre, Isaías ele tem a visão do Senhor sentado sobre o trono. Às vezes, algo tem que morrer para que a gente possa subir de nível, irmãos. Alguma coisa precisa morrer nas nossas vidas para que nós possamos nos elevar a um nível maior com o Senhor Jesus. Abraão percebe agora que a sua dor poderia gerar um legado, uma posse, uma possibilidade na terra prometida, uma possibilidade de ter um documento legal, de ter algo que dissesse: isso aqui é meu. Mesmo, como eu disse, que fosse uma parte da terra, mas gera alguma coisa. Então Abraão agora está vendo a possibilidade, no meio da dor dele, de ter um legado, de seguir um legado, porque o plano de Deus está acontecendo. O projeto de Deus está acontecendo quando a gente dá lugar para que o Senhor haja. O projeto dele vai se cumprir nas nossas vidas. Deus está falando para você: seja inteligente na perda. Ou você senta, você chora e lamenta, ou você ora e pede estratégia de Deus. Ou você ora e pede o direcionamento do Senhor. Nas dificuldades são os momentos que nós precisamos ter estratégia do Senhor. Nas dificuldades é o momento que nós precisamos ter um direcionamento e estar ligados com o Senhor. Ele conquista ali, pela primeira vez, um espaço na terra que Deus havia prometido que seria dele. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que a sua perda tem gerado para você? Apenas choro? Apenas lembranças? Apenas pensamentos? O que a tua perda tem gerado para você? Será que é só isso? Abraão, ele entra no luto, pensando em Sara, e ele sai com a escritura do primeiro pedaço na terra prometida. O versículo 20 vai dizer assim: assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Het em possessão de sepultura. Entenda isso: existem lições que não se aprende numa festa. Às vezes a gente acha que tudo tem que ser uma festa, tudo tem que ser maravilhoso, mas existem lições que não se aprendem numa festa. Existem atitudes que não podem ser tomadas numa festa, porque o ambiente de festa não vai fazer você pensar bem. O ambiente de festa não vai fazer você, por muitas vezes, seguir a direção que o Senhor tem para você. Existem compreensões que você não alcança na bênção, mas existem compreensões que sim, que você só vai alcançar no meio da perda. Não alcança na vitória, mas vai alcançar na dor. O que a perda tem gerado para você? O que será que você perdeu na tua vida? O que isso tem gerado para você? Será que isso tem gerado algo para você, algo bom, algo que vai produzir um legado, ou apenas choro? Quero que você pense a respeito disso. Segundo ponto: dor e perda podem te dar legitimidade para conquistas. A dor e a perda podem te dar legitimidade para conquistas. O tempo vai passar. Abraão comprou ali aquele terreno. Moisés aparece agora no radar histórico, cerca de 600 anos depois de Abraão. Moisés é um hebreu. Um hebreu fugitivo que foi parar em Midian. Quem foi Midian? Midian foi o quarto filho de Abraão e Quetura, a sua concubina após a morte de Sara. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 2. E a Bíblia diz que Moisés vai morar em Midian, e lá ele vai ficar por 40 anos no ambiente midianita. Ele vai ficar lá. E aí, você conhece a história, Deus vai chamar Moisés ali numa sarça para voltar para o Egito, para libertar o povo de Israel. Você conhece a história de Israel.
Você conhece tudo aquilo que o povo passa, todo aquele processo que Moisés vai passar com o povo, para o povo sair liberto. E agora livres, os hebreus estão vagando pelo deserto, porque Deus promete agora uma terra prometida para eles. A Bíblia vai contar que eles estão vagando pelo deserto em busca da terra prometida, que é Canaã. Então eles estão procurando, e cá entre nós, a gente já sabe, mas eles não sabiam. Já existia um terreno, que era de quem? Abraão. Abraão e quem? Sua descendência. Então o terreno era deles, irmãos. Não era invasão de propriedade. Esse lugar que Deus tem reservado, que Deus falou assim: olha, eu vou tirar vocês da escravidão do Egito e vou levar para uma terra prometida, vou levar para Canaã. Deus não está levando o povo para invadir propriedade, não. Deus está levando o povo para um lugar que era dele, porque a promessa de Deus vai se cumprir de Gênesis 12, para a descendência de Abraão. Então, amados, o terreno era deles, eles não vão invadir uma propriedade, Hebrom era deles. E agora o pessoal está lá com Moisés. E agora como que a gente vai fazer? Estamos vagando pelo deserto e lá pelas tantas Moisés tem uma ideia. Ele vai mandar espias que vão até a Canaã. O que isso tem a ver com a cova de Abraão, pastor? Vamos lá, vamos descobrir. Números capítulo 13. Vamos lá, Números capítulo 13. Versículo 1. Estamos agora em Números 13, Números 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um de seus líderes. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram líderes dos filhos de Israel. Versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. Subiram através do Neguebe e vieram até Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Hebrom tinha sido fundada 7 anos antes de Zoar do Egito. Então eles vão espiar a terra e eles chegam até onde? Hebrom. Olha lá, irmãos, Deus está levando, tudo vai se encaixando, Deus está levando para o mesmo lugar. Deus vai mandar ali na mesma direção. E de quem é Hebrom? É deles. Eles estão chegando a uma terra, Deus não está mentindo. Deus está falando: essa terra é de vocês. Essa terra é de vocês. Abraão morreu. Passou o tempo de Abraão. E esses caras que estão espiando a terra, eles são resultado de Abraão. São os filhos de Abraão. E eles vão espiar agora uma terra que por direito era deles. Mas eles não sabem. Eles não sabem disso. Eles foram até o lugar que pertencia a eles por direito. Eles só não estavam usando a terra, irmãos. Existiam outras pessoas ali, sim, mas aquela terra era deles. Tudo aquilo era deles. Aí eles vão voltar com relatos dos espias. Não, porque tem gigante. Mas olha, as uvas são maravilhosas. Olha isso, olha o que tem nessa terra. Irmãos, as uvas eram deles. Era a propriedade deles. O que Deus estava entregando já era a promessa que Deus havia feito a Abraão. Mas eles não sabiam disso, era tudo deles. A terra que o Senhor prometia manava verdadeiramente leite e mel, e era deles. Como dá para saber que a terra pertencia a eles, pastor? Tinha documento? Bom, tinha algum, provavelmente, né? Quando Abraão comprou, mas fazia uns 600 anos atrás. Sei lá onde foi feito o negócio. É muito tempo. Mas, entenda algo. Existe algo que marcava a terra. O que marcava a terra? Vamos ver se vocês vão lembrar. O que marcava a terra? Qual era a marca que tinha lá? Que dizia: essa terra aqui, ó, é de Abraão.
O quê? O túmulo. Aqui está Abraão. Aqui está Sara. Então existia algo. Existia algo que, se eles fossem a fundo, eles iam descobrir que era deles. Estava escrito na pedra. Ali está Abraão. Vamos lá. Gênesis capítulo 49. Abra aí. Gênesis capítulo 49, versículo 29. Jacó está morrendo. Vai dizer assim: depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca sua mulher, e ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Jacó está afirmando agora que o campo é deles. Eles estão no Egito, mas Jacó já está avisando: olha, aquele campo, Canaã, é nossa. Abraão comprou. Eles voltam, os espias voltaram, compartilham o relato, e agora eles vão precisar traçar um plano para conquistar o que em teoria já era deles. A história segue, irmãos, vai seguir. Muita coisa vai rolar ainda, muita coisa vai acontecer ainda. Mas quando eles conquistam, eles vão começar por Hebrom. Deus está tratando comigo e com você nessa noite sobre conquistarmos aquilo que já é nosso. Tem aqueles que já têm uma família, mas ainda falta conquistar. Tem coisas que Deus já liberou para você, falta você conquistar. Deus já estabeleceu uma promessa sobre você, falta você conquistar. A promessa de Deus já foi dada, a promessa de Deus já foi entregue, só falta você conquistar. Já existe algo que foi reservado para nós, já existe algo que está reservado para nós, já está no teu nome, já está no meu nome. Só falta a gente conquistar. Só falta isso. Então às vezes a gente fica pensando, a gente fica tão preocupado: Senhor, como vai ser? Deus está falando: calma, eu já estabeleci uma promessa sobre a tua vida, só falta você conquistar. Já é seu, o Senhor já te entregou por possessão. Eu quero encerrar nessa noite porque as horas já estão avançadas, a gente tem ceia ainda. E o último ponto, vocês vão terminar a ministração, vocês vão entender. Terceiro ponto e último: existe outro túmulo que dá direito a outra terra prometida. Existe outro túmulo que dá direito a outra terra prometida. A garantia da posse em Canaã começa por onde? Por um túmulo. Ali tinha uma marca. Abraão comprou, a gente não está invadindo. Essa é a terra prometida. Isso me dá o direito de dizer que isso aqui é meu. Então a conquista, a garantia da posse em Canaã, ela começa por um túmulo. Esse túmulo de 6 pessoas garantiram o quê? A legalidade e a posse daquela terra. Eles não estão chegando invadindo nada. Eles não estão chegando tirando ninguém. Não, eles estão ali porque aquilo é deles. Mas existe um outro túmulo que dá direito a outra terra prometida, que não é daqui, que não é agora. Existe outro túmulo, que é o de Jesus, que garante uma outra terra prometida chamada Nova Jerusalém. Existe outro túmulo que conquista uma nova terra prometida. Existe outro túmulo que dá direito a uma outra promessa. Existe outro túmulo que dá acesso à promessa de Deus. Existe outro túmulo que garante a passagem para uma nova vida. Existe outro túmulo que possibilita um recomeço, uma nova história para você.
E neste túmulo não existe corpo. Neste túmulo não existe sepultado. Apenas uma frase: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E essa é a nossa promessa. Essa é a nossa promessa. O ingresso à terra prometida para o povo de Israel foi possível legalmente aos filhos de Abraão, graças a uma sepultura. E o ingresso na terra prometida é possível aos filhos de Deus, graças a uma sepultura que está vazia. Está entendendo? Quando existe um corpo lá, aquilo já é minha posse. Só que essa sepultura está vazia, porque nós ainda vamos conquistar. Nós vamos entrar na Canaã celestial e todos nós veremos. Essa promessa ainda é válida. Essa promessa ela ainda está acontecendo. Essa promessa ela é para mim e para você. Jesus ele vai voltar e nós reinaremos para todos sempre. Nós estaremos na terra prometida com Ele, porque essa é a promessa de Deus. Por isso não existe corpo ali, porque Ele voltar, e quando Ele voltar, a terra será nossa. O túmulo está vazio, porque o corpo que nela foi depositado ressuscitou ao terceiro dia. E nós temos acesso ao Pai por causa de um túmulo que não tem corpo. O túmulo de Abraão existe, irmão. Como eu disse, você vai no Google, pesquisa lá túmulo de Abraão e você vai ver que até hoje ele tem visitações. E é a prova de que a terra foi conquistada. O túmulo de Abraão é a prova de que aquela terra foi conquistada. O túmulo de Jesus é a prova que existe uma terra prometida que é o nosso lugar. Onde quer que você vá, haverão túmulos de famosos que conquistaram muitas coisas, mas os corpos permanecem lá. Isso significa que aquilo ali findou, aquilo acabou, teve um final. Mas existe um túmulo vazio que nos garante, que nos propicia, que nos mostra que a promessa do Senhor é para sempre. Ela não morre, queridos. Nós reinaremos para todo sempre com Cristo. Esse túmulo é a garantia da verdadeira Canaã, a Canaã celestial. Porque quando Ele voltar, então nós teremos a plenitude. Então nós viveremos para todo sempre com o nosso Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite. Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao 9, o autor, ele vai falar sobre o verdadeiro descanso. Aí no versículo 9 ele vai falar assim: porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E esse repouso é a garantia. A sepultura está vazia. Ela confirma que eu e você podemos participar do grande repouso de Deus. Se você crer e se você se entregar para Ele de todo o teu coração. O túmulo de Jesus está vazio. A promessa ainda está para mim e para você. É tempo de nós conquistarmos, porque Ele começou a boa obra sobre as nossas vidas. Ele está aperfeiçoando e Ele é fiel para nos fazer chegar à terra que mana leite e mel. E nós reinaremos para todo o sempre com o Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Pai, Senhor, eu quero te louvar. Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, porque através de um túmulo,
Senhor, o povo de Israel pôde ter a garantia da terra prometida. E nós, através de um túmulo vazio que está em Jerusalém, também nos garantiu o acesso a uma terra prometida, que ainda nós desfrutaremos, porque não existe corpo, porque o nosso Senhor vai voltar, e para sempre. Quando Ele voltar, nós reinaremos para todo sempre, e nós viveremos nas plenitude dos tempos, pelos séculos dos séculos, com o nosso Senhor. Pai, que nessa noite nós possamos entender, que nessa noite, Senhor, nós possamos saber que nós estamos seguros em Ti, Senhor Jesus. Enquanto tantas pessoas procuram tantas coisas, Senhor, tantas pessoas pensam no seu futuro como será, e juntam tantas coisas, Senhor Jesus, nós temos a convicção e a plena certeza de que nós temos uma promessa que ela é para todos sempre. O tempo que nós reinaremos para todos sempre com Cristo, o tempo que nós reinaremos para todos sempre com o nosso Mestre. Por isso, Senhor, nessa noite, que cada dia nós nos entreguemos de todo o nosso coração para o Senhor, para vivermos a Tua promessa. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Que nós também creiamos na Tua promessa, na Tua provisão, naquilo que Tu tens a acrescentar sobre as nossas vidas, Pai, e que as nossas forças venham ser renovadas, porque o melhor do Senhor chegará sobre as nossas vidas. E eu não me refiro a bênçãos físicas, bênçãos terrenas, mas a bênção espiritual e eterna, a vida eterna para tudo o sempre, o sempre. Amém, amém.